Temos no mapa a expansão da Síria e a região Mesopotâmia. Na parte branca é a região do Nínive, que agora pertence ao Iraque. Um pouco mais abaixo temos a região da Síria, que era onde os povos assírios viviam. É uma região que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Logo abaixo, na parte laranjada, vemos a região Caldeia, que é onde os povos caldeus habitavam. Para quem não sabe, apogeu significa o ponto da órbita da Lua, que fica mais afastado da Terra, o mais alto grau. Declínio significa ato de declinar, período de decadência, aproximação do fim. Foi um rápido declínio depois do apogeu alcançado nos séculos 8 e 7 a.C., em que reinaram Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. O golpe fatal coube aos caldeus, nação semita no sudeste da Mesopotâmia, que integrava o Império Assírio. Liderados por Nabopolassar, que serviram os imperadores como governador provincial. Os caldeus organizaram uma revolta que contribuiu com a queda de Nínive em 612 anos a.C. As classes dominantes na Síria eram formadas pelos comandantes militares que enriqueceram com os espólios de guerra. A Assíria era um país guerreiro, até por necessidade de sobrevivência. Os conquistadores assírios inventaram uma nova política com relação aos povos conquistados. Para prevenir revoltas nacionalistas, os assírios obrigavam o povo conquistado a migrar em grande quantidade para outras áreas do império. A economia assíria era baseada na agricultura, no comércio e nas rendas vindas das guerras, ou seja, do saque das regiões conquistadas. Os assírios desenvolveram o arado, os carros de guerra, as lanças e outras armas de ferro. A sociedade assíria era dividida em várias camadas. O rei, a aristocracia guerreira e os sacerdotes faziam parte da camada dominante. A seguir, vinham os trabalhadores em geral, artesãos, camponeses livres e mais abaixo havia os escravos. A propriedade da terra estava nas mãos da casta sacerdotal e da coroa. Os assírios também tinham uma espécie de um sistema bancário e uma atividade comercial intensa. Na economia caldeia, estudos recentes mostram que, além do setor da economia, dos templos e do palácio, havia um setor privado que participava também da economia da cidade-estado. Administradas por uma corporação de sacerdotes, as terras que teoricamente eram dos deuses eram entregues aos camponeses. A cultura assíria se destacava em sua literatura e os reis assírios cultos. Sobretudo, Assurbanipal encheram as bibliotecas com cópias de documentos literários. A vida social, familiar, os casamentos, os costumes e as leis relativas à propriedade eram igualmente semelhantes às da Babilônia. Os documentos da corte e registros legais, até agora encontrados, partilham muito da lei da Babilônia e Suméria, embora as penalidades criminais assírias fossem mais brutais e bárbaras. A cultura dos caldeus era distinguir seus adversários, a fim de conquistarem mais terras para o desenvolvimento da força de seu exército. Não se preocupava em difundir quaisquer tipos de cultura, a não ser a obediência aos seus deuses. Eram politeístas. A religião dos assírios, sendo semitas, os assírios tinham muitos deuses em comum com outras nações semíticas, nomeadamente com os babilônios. Adoravam as grandes deidades babilônicas. Contudo, o principal deus dos assírios era Assur. Assur era representado por um sol que protegia e guiava o rei, o seu principal servo. Era também simbolizado por uma árvore, representando a fertilidade. No entanto, ele era o deus da guerra, e a guerra tornou-se parte integrante da religião dos assírios. A religião caldaica era profundamente astrológica. Toda a sua concepção do universo era baseada na astrologia, sendo os deuses identificados com os astros que governam o mundo e a vida dos homens. Os astrólogos caldeus já conheciam bem toda a arte adivinhatória, podendo predizer acontecimentos futuros pela posição dos astros no universo. O objetivo da Babilônia ao invadir o território assírio era conquistar a Assíria, aumentando o poder da Babilônia, tornando assim a mais notável cidade do Oriente. Com os caldeus, a Babilônia recuperou seu resplendor.
Os assírios, os caldeus e os babilônios deram uma enorme contribuição para o acervo matemático da humanidade. Em tabletes decifrados em 1950, figuram operações algébricas com equações do segundo grau. As classes privilegiadas eram os nobres, militares e comerciantes, e as não privilegiadas eram os artesãos, camponeses e escravos. O exército babilônio foi conquistado pelo exército dos persas. As terras cultiváveis caldeicas pertenciam aos deuses. Em 539 a.C., a Babilônia foi conquistada pelo exército dos persas. A vitória foi facilitada.